Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho falar para vocês duas causas pessoais que fortalecia a minha timidez. Talvez você que é uma pessoa tímida, você também fazendo essa análise, você pode perceber que existem algumas questões pessoais que pode reforçar mais ainda a sua timidez. E qual era a primeira causa pessoal que reforçava mais ainda a minha timidez? Era o constrangimento que eu tinha em relação à minha voz, porque por muito tempo eu ouvi algumas pessoas falando que a minha voz era chata, era uma voz feia, e até algumas pessoas riam quando eu tentava falar alguma coisa. Na época da adolescência, ou até quando eu era criança, ainda lembro que quando eu falava alguma coisa, muitas pessoas gostavam de imitar a minha voz, porque achavam a voz engraçada, uma voz estranha, e isso acabou contribuindo ainda mais para a minha timidez, porque eu ficava com medo de me expressar e todo mundo ri de mim por causa da minha voz. Então, eu já era uma pessoa mais tímida e quando eu pensava de falar alguma coisa, já vinha na minha mente: as pessoas vão rir de você porque a sua voz é diferente, a sua voz é estranha. E tudo isso eu carreguei comigo por muito tempo. Mas graças a Deus que eu já tenho me libertado dessa crença limitante, e criar o canal no YouTube me ajudou com isso, porque no meu primeiro canal, que já tem mais de um ano que eu estou aqui no YouTube, muitas pessoas diziam que eu tinha uma voz calma, tranquila, que passava paz, e isso me ajudou ainda mais a me libertar daquela crença limitante que a minha voz era feia. E olha só como uma crença limitante pode contribuir mais ainda para a sua timidez. Então, quem sabe você que está me acompanhando é uma pessoa tímida e também passa por isso. Às vezes você acha que a sua voz é feia, você não gosta da sua voz, e por causa disso você evita se comunicar, evita expor até mesmo a sua opinião em algum lugar, porque você tem medo do que as pessoas vão dizer a respeito da sua voz, e isso só está lhe prejudicando mais ainda. Hoje eu sei que essa situação de eu acreditar nisso, que a minha voz era feia, contribuiu e muito para a minha timidez, porque eu sempre queria ficar calada, não queria falar nada, era uma forma de eu esconder a minha voz das pessoas. Mas hoje em dia eu não tenho mais esse receio, esse medo, tanto é que eu estou aqui no YouTube utilizando minha própria voz. Claro que tem pessoa que pode achar estranho assim, pode não gostar, mas hoje eu não sinto mais vergonha e nem necessidade de esconder a minha voz. E eu estou aqui fazendo esse vídeo utilizando minha própria voz, porque hoje em dia eu sei que a minha voz não é uma voz feia. Pode ser diferente para algumas pessoas, sim, mas só que eu não tenho mais vergonha da minha voz. E isso tem me ajudado a superar a timidez, porque qualquer situação que eu preciso falar algo, que eu preciso expressar a minha opinião, eu vou expressar e não vou ficar com medo nem com receio de nenhum julgamento em relação à minha voz. Então, esse era um dos motivos que contribuía mais ainda para a minha timidez e me atrapalhava na superação da timidez, porque eu ficava sempre me escondendo sem querer me expressar, porque eu achava que a minha voz era feia. E outro motivo também que eu sei que contribuiu para a minha timidez era a minha baixa autoestima, porque eu sempre me considerei que eu era uma pessoa feia. Então, assim, se você se acha uma pessoa feia, você vai querer ficar escondido. E por muito tempo eu tinha esse pensamento. E isso também contribuía para a minha timidez, porque eu nem queria sair de casa, porque eu ficava com vergonha da minha aparência. Então, olha só, situações que só reforçava mais ainda a timidez e acabava contribuindo para eu ser uma pessoa tímida, porque eu não queria falar, porque eu tinha vergonha da minha voz, não queria sair de casa, porque eu tinha vergonha da minha aparência, me achava feia. Então, duas situações que mesmo se eu não fosse uma pessoa tímida, mas pelo fato de eu não querer falar nada, de eu até mesmo não querer sair de casa, todo mundo que me conhecia ia me considerar uma pessoa tímida, e na verdade eram essas situações de crença limitante, situações negativas que fazia com que eu me tornasse cada vez mais uma pessoa mais tímida, porque eu estava me isolando da sociedade por crença limitante. Hoje, graças a Deus, eu estou melhor com a minha aparência, né? Eu sei que eu não sou nenhuma pessoa assim bonita, capa de revista, mas pelo menos hoje eu estou melhor com a minha aparência. Eu me sinto bem. Então, você que
Quem sabe, né, você está se sentindo para baixo porque você acha que não tem nenhuma beleza física, mas você precisa cuidar da sua autoestima, você precisa se valorizar, porque cada pessoa tem a sua beleza única. Tem aquelas pessoas que a gente sabe, né, que foi agraciada, né, com a beleza, aquela pessoa capa de revista, mas se você não é uma dessas pessoas, como é o meu caso, mas você precisa apreciar a beleza que há em você. Você não deve ficar se sentindo para baixo por causa da sua aparência, não deve ficar se comparando com pessoas, né, que são bonitas, porque isso vai deixar você mais para baixo ainda e pode também contribuir para a timidez. Porque antes eu não queria sair de casa, porque eu até mesmo achava que ia enfrentar ter bullying, essas coisas, por causa da minha aparência, então eram situações que contribuíam mais para a minha timidez, e hoje em dia, até pela idade que eu tenho, né, eu já tenho mais de 30 anos, então é uma idade de maturidade, eu sei que essas coisas não vão mais me impedir, assim como me impedia na fase da adolescência, que eu acho que é uma das piores fases para a pessoa que é tímida, é a adolescência, porque é um momento que a gente ainda não sabe bem o que quer na vida, às vezes nós queremos ser aceitos, se encaixar em algum grupo, e quando o adolescente é tímido, é muito difícil passar pela adolescência sendo tímido e ainda carregando crenças limitantes com a aparência, com a voz, que era o meu caso. Então, o momento da minha adolescência foi um dos piores períodos para eu enfrentar a timidez. Na verdade, eu não enfrentava, eu acabava me escondendo ainda mais por causa da timidez, mas hoje em dia, graças a Deus, cada dia que passa eu estou me superando mais ainda e eu sei que a timidez que antes me limitava, hoje não me limita mais. E eu sempre busco procurar situações, coisas que contribuem para a timidez, para eu estar trabalhando em mim e não deixar que isso me impeça na minha evolução, no meu desenvolvimento pessoal. E você que está aqui me acompanhando, e é uma pessoa tímida, faça essa análise. Será que existe alguma coisa em você que reforça a timidez? Alguma coisa que cria uma crença limitante e por causa disso você se torna uma pessoa mais tímida ainda? Porque essas duas situações que eu apresentei aqui, na verdade, são crenças limitantes que só me deixava mais ainda afundada na timidez, porque me deixava com medo de sair, com medo de me expor, com medo de estar na sociedade, e toda essa situação só piorou o estado de timidez que eu vivia. Então é por isso que você que é uma pessoa tímida e quer superar essa timidez, você precisa fazer essa análise para reconhecer quais são as coisas que contribuem mais ainda para a timidez? E o que será que você pode fazer para estar melhorando essa situação? Porque depois que eu comecei até mesmo a me aceitar, porque uma coisa importante nesses pontos que eu falei é você também a se aceitar, porque se você for uma pessoa que fica até com palavras negativas, falando, eu odeio a minha voz, eu odeio a minha aparência, isso só vai piorar mais ainda a sua situação. Você precisa se aceitar. Então, eu não fico mais com palavra negativa ao meu respeito, falando negativamente da minha voz, nem da minha aparência, e isso tem me ajudado, porque eu estou me sentindo bem melhor comigo mesma, tanto com a minha voz, tanto com a minha aparência, e tanto é que eu estou aqui no YouTube, né? Estou gravando vídeo, estou eu mesma aparecendo com a minha voz, com a minha aparência, e é um vídeo que fica para qualquer pessoa acompanhar, qualquer pessoa que quiser assistir vai ver. Então, isso também é um exercício que me ajuda na superação da timidez, porque se eu fosse ficar como antigamente escondida, eu não estaria aqui no YouTube para muitas pessoas que quiser me assistir, me ver, mas mesmo assim eu estou fazendo isso porque eu sei que é algo que vai contribuir cada vez mais para a superação da timidez e eu espero que você que é tímido e chegou até aqui, que você também saiba reconhecer quais são as limitações que estão deixando você preso a essa timidez, que atrapalha você na superação da timidez. Busque identificar e busque fazer algo para que você possa estar superando essa situação. Se esse for o seu desejo, você que chegou até aqui e ainda não é inscrito no meu canal e tem interesse sobre esse tipo de conteúdo, faça sua inscrição, curte o vídeo, compartilhe e até o próximo, gente. Tchau!